Fala, turma, você é louco? Vamos direto ao ponto, então. Se você não ficar nesse vídeo até o final, você é louco. Não perca esse vídeo que a gente vai falar um pouco do que está acontecendo nesse mercado de software maluco e as novidades de inteligência artificial. Então, vamos pro vídeo. O vídeo hoje tem bastante conteúdo importante, conteúdo sobre os novos modelos da Altropic, o modelo Opus 4.6, o que está acontecendo com a indústria do software. Gente, a indústria do software está sofrendo no S&P 500. Então, hoje é o dia para você se atualizar e ficar atento a tudo que está acontecendo nesse mundo com a inteligência artificial. Então, bora pro vídeo? Vamos lá? Se você não ficar nesse vídeo, você é louco. Bora lá! Então, eu queria falar um pouco para vocês do que aconteceu nessa semana, né? 830 bilhões evaporaram em uma semana. É como uma startup de AI que destruiu, né? Como uma startup de AI que destruiu o mercado de software. Aqui destruiu o mercado tradicional, né? Que é uma provocação, né? Não quer dizer que destruiu a indústria de software inteira, mas coloca tudo ali em xeque, né? Mas é engraçado, né? A gente vai falar um pouco do que a IA está fazendo na indústria de software, esse impacto gigantesco da IA no mercado de software, mas é importante a gente lembrar, né? Em 2011, a gente teve uma indústria de software pujante, né? O SaaS dominava o mercado. A gente teve a ascensão de impérios como Salesforce, Adobe, ServiceNow. O S&P 500 subiu 400% nessa época com a indústria do software, com o SaaS, com a recorrência do SaaS, a tão poderosa recorrência do SaaS. Agora a IA é essa nova tendência, a tendência de você ter IAs especialistas para cada área da sua companhia. Então, se antes você tinha um software especializado no jurídico, agora você vai ter uma IA ou um software com IA para atender o seu jurídico, para atender finanças, para atender vendas. Então, essa é a grande inversão que está acontecendo agora e você precisa ficar ligado nisso. O estopim dessa semana foram 11 plugins que automatizaram profissões. 11 novos plugins open source lançados na sexta-feira. Automatizam vendas, finanças, jurídico, marketing, suporte. Planeja e executa tarefas complexas no seu computador, do seu usuário, né? Acessa arquivos, passos, aplicativos, tudo autonomamente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a segurança disso, sobre os cuidados que você deve ter, né? Claro que aqui a gente está fazendo, né? Mostrando aqui a maluquice que está acontecendo, mas é importante você também estar de olho na segurança em tudo isso que a gente está falando aqui. Segunda-feira, 285 bilhões evaporaram. A queda drástica do mercado de software em AI. Por conta do AI, né? A Thomson Reuters caiu 16%. A LegalZoom caiu 20%. A Salesforce caiu no ano 40%. Os especialistas estão chamando de SaaS apocalíptico, né? Então, os analistas financeiros estão falando que o SaaS apocalíptico esse é o termo que está sendo usado para esse movimento. Em uma semana, 830 bilhões perdidos, com o mercado de tecnologia enfrentando o seu maior colapso. Essa queda, né, se você parar para pensar, né, o PIB do Brasil, o valor de mercado da Meta, né, toda essa mudança de valor, né, você começa a analisar, cara, para onde vai esse mercado? Será que gigantes do software vão sofrer impacto, vão desaparecer? Tivemos um impacto ainda do número da Microsoft, né, as ações caíram um pouco, não sabe exatamente, não tem uma causa única, mas dizem que porque apenas 2% dos usuários estão utilizando o Copilot em sua totalidade ali, então o mercado de software vive a sua maior revolução, né? Então, imagina, 830 bilhões, isso é quase meio PIB brasileiro em uma semana de perda de valor de mercado. É muita coisa, gente, para uma semana só. A ironia é que o Opus 4.6, que foi lançado, né, ao longo dessa semana, trouxe um contexto de 1 milhão de tokens. Ela tá batendo de frente com o GPT 5.2 e muito melhor até para algumas atividades específicas. Ele criou também o Agent Teams, que é uma plataforma de agentes autônomos de colaboração e com certeza essa plataforma da Opus de multi-agentes vai cada vez ficar mais relevante, mais empresas vão usar. Esse modelo Opus, gente, fiquem de olho porque ele é muito poderoso. Ele está se destacando à frente da OpenAI em várias atividades e na frente do Gemini também em várias atividades. Fiquem de olho porque a Altropic está marcando um golaço aí com esse modelo. E o Agent Teams é a força de trabalho no digital. Como uma startup de AI, destruiu é muita coisa, mas é bom a gente levar isso para o extremo, né? Destruiu o mercado de software. Bom, ele tem um front-end de agente que integra com a API, que faz data análise, faz uma colaboração anônima, com 0 humanos, delega e coordena atividades para multi-agentes em tempo real,
Ou seja, não é mais um único agente fazendo uma atividade. Ele consegue delegar atividades para vários agentes. Então você tem a capacidade de 1 milhão de contexto multiplicado pelo número de agentes que ele vai instanciar. Né? Quem conhece humanos é parecido, é o mesmo contexto. Você dispara vários agentes ao mesmo tempo para resolver tarefas complexas. Então, o Agent Teams é o lançamento da semana da Altropic, que está realmente revolucionando e deixando as empresas de software com certo medo. Quem já está usando, né, com 1 bilhão em receita em 6 meses? Aí eu estou falando, né, quem usa, né, a Altropic como core ali para várias funções. A gente está falando de Accenture, Salesforce, a Uber, a Rakuten, Snowflake, Spotify. Então são várias empresas que já estão usando o core da Altropic como para muitas atividades, para muitas automações, para muitas atividades que são necessárias no dia a dia ali das operações do software. Então vamos ficar de olho, por quê? Porque quando a gente fala de AI, para não falar tanto dessa parte apocalíptica, para falar um pouco também de segurança, é importante você ter alguém que valide a informação. É importante você confiar no software, confiar no arquiteto, em quem cuida da sua segurança, segurança da informação, para que a AI não alucine, para validar o que a AI faz. Então, também não é só usar um modelo de AI indiscriminadamente. Você vai ter que buscar boas companhias de software que vão utilizar os modelos de AI. Aliás, quem não usar modelos de AI para executar tarefas dentro dos seus sistemas, está fora do mercado. Esse sim, esse SaaS simplório que não estiver colocando AI dentro do core do sistema, não é nem nas pontas, tá? É no core. Quem não fizer isso está fora do mercado, com certeza vai desaparecer em pouco tempo. O efeito é dominó. CEO substituindo SaaS por uma construção interna de software com AI. Então, alguns pequenos softwares que não agregam valor, ou softwares de menor periculosidade ali da operação, que não afetam o core do negócio, podem sim ser substituídos por soluções, mesmo que sejam soluções simplórias ali com AI, para atender demandas que existem hoje. Então, já existe esse movimento. Então, coisas que você não está no core, é um software, é uma coisa que não gera risco, é para o marketing, que você vai gerar uma peça publicitária e tal, mas que vai ter alguém validando depois e tal, que o risco é baixo, com certeza as empresas vão acabar se virando muito bem com os agentes de AI. O SaaS tende a ser, né, o agente as a service tende a ser especialista, né, para agentes que sejam especializados, para empresas que têm confiança das companhias, porque as empresas grandes, né, Faria Lima, as empresas do Brasil, do core de Portugal, do core do mundo, Nova York, Wall Street, vão usar AI, mas eles querem usar com a confiança de alguma empresa que tenha responsabilidade, que saiba gerir. E outra coisa importante, a empresa que vai sobreviver no mercado de SaaS vai ser a empresa que vai usar os modelos de AI para aquilo que eles são bons. Pode até usar o Tropic, pode até usar o Gemini, pode até usar o GPT, mas cada um para fazer a atividade que é importante naquele ponto do processo. E ela vai escolher o melhor para fazer cada tipo de atividade, naquilo que aquele modelo é mais eficiente. Então, esse é o recado, tá? A Netlify, funcionários criaram ferramentas internas. A Martin Casado criaram um CRM pessoal com AI. O Stack Blitz, agentes para BI, vendas e suporte. Aqui são alguns exemplos de plataformas que facilitam a criação de funcionalidades ali que vão ser utilizadas de alguma forma por empresas. A Innovation AI também, a Agents Platform também, referência aqui fazendo puxando nossa sardinha aqui, também automatiza o atendimento da sua empresa. Se você não está usando a Innovation AI Suite, você é louco. Corre lá, entra no site innovationai.ai e pede uma demonstração que você vai ficar maluco. Também utilizando as melhores soluções, os melhores agentes de AI do mundo para atrair tecnologia para a sua companhia com segurança, com explicabilidade e confiabilidade dos dados. Então, se você quer uma empresa segura, que atende as maiores empresas do mundo e do Brasil, acessa o nosso site e conheça um pouco da Innovation AI aí. Bom, o SaaS tradicional está cercado, né? Startups estão com AI nativa, trazendo soluções de SaaS mais inteligentes, mais eficientes. O SaaS tradicional, realmente, esse vai morrer, como a gente falou aqui no vídeo. Vai ter sim o SaaS, mas vai ter SaaS onde o core é AI, né? A Innovation AI, o core é AI, é um exemplo. E também temos as Big Techs que estão lá fazendo suas integrações com a OpenAI, com a Altropic, e tem capacidade financeira e estão querendo muito trazer, né, essa aceleração em escala da AI em uso de ferramentas corporativas. Então a gente tem que ficar de olho porque algumas dessas bigs vão crescer, vão ficar muito fortes, mas
as empresas que pararem no tempo podem desaparecer, né? A gente viu o caso da Kodak, foi um momento que aconteceu uma mudança de comportamento do consumidor, uma mudança de comportamento de mercado, tecnologia, e isso vai acontecer no mercado de software, então fique ligado nisso. Então, quer investir em SaaS? Investe em SaaS, mas investe num SaaS que tenha o core com AI, e que não seja uma plataforma do passado, onde as pessoas dizem que tem AI, colocam nas pontas AI, mas na verdade não existe AI nenhum ali, ou se existe é um AI ainda rudimentar. E agora é a questão, né? Cada vez mais a gente está sendo desafiado, né? Os compradores pensam, por que pagar mais por assento? Por que pagar mais por essa solução? A gente chegou na era da exponencialidade. A gente tem que entregar mais resultado para as empresas, para poder captar, entregar valor e captar o pagamento por esse valor. O preço tem que ser justo. Então, tudo que você vai fazer hoje em dia, você tem que pensar em entregar muito. É a escala. Não adianta querer cobrar muito como você fazia no passado e entregar pouco. Hoje, estamos na era da escala. Quando seu cliente pedir alguma coisa, pense bem se você vai dizer um não ou se você vai dizer daqui a pouco. Daqui a pouco eu venho com a resposta para você. Porque às vezes você vai levar isso para sua equipe e você vai chegar numa solução que vai atender aquele cliente. Então, o não hoje em dia está cada vez uma palavra que deve ser proibida nas organizações. Essa era da exponencialidade está fazendo com que a gente consiga ser criativos, que a gente crie soluções que rompem barreiras e que vão trazer eficiência para a sua companhia. Então, o não é uma coisa que a gente deve absolutamente retirar da sua organização. É assim que funciona a cabeça, por exemplo, do Elon Musk. Ele sempre desafiou aquilo que era impossível. Ele construiu um material melhor para o foguete, para a porta do foguete, pensou em como reaproveitar a cápsula para o foguete voltar e se relançar e tal. Então, tudo isso é pessoas que não tinham um não. Então, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que foi um mentor para mim, que é o Mário Grieco, e ele falava que, quando ele entrou como presidente de uma multinacional de indústria farmacêutica, ele falava assim, ele fez um enterro simbólico e falou assim, aqui jaz eu não puedo, ou seja, aqui jaz o eu não posso, ou não dá, ou não é possível. Esse é o recado que eu entrego para você hoje, aquilo mais importante tire o eu não posso, ou não dá, ou é impossível. Vamos pensar fora da caixa e usar a tecnologia que está abundante para criar coisas novas e inovadoras. O OpenClaw, a disrupção vindo de baixo, é um projeto pessoal open source, que também desafia um pouco, né, o Enterprise SaaS, que também funciona no WhatsApp, no Slack, iMessage, interface, conversa, e é gratuito e viral, né? É uma ferramenta open source, então a gente tem que tomar certos cuidados. É uma ferramenta legal para pequenas empresas e tal, pode ser um caminho, mas fica atento porque também tem essa questão, né, para grandes companhias, a questão da segurança. O Jason Huang, a substituição é ilógica. A ideia de que o software será substituído por IA é coisa mais ilógica do mundo. Essa é a visão visionária do fundador da NVIDIA. Aí eu queria fazer um comentário para você. É claro que a IA pode substituir, sim, alguns softwares rudimentares e vai substituir, porque ela já faz muita coisa que outros softwares faziam, né? Quem usava o Canva, usa o Canva até hoje para fazer uma imagem, daqui a pouco as IAs vão estar poderosas para fazer imagens de alta qualidade como você fazia no Canva. A questão é, tá bom, e se uma empresa com a inteligência da Canva, com o histórico de mercado da Canva, colocar IA no core? Puta, aí ela fica insubstituível, ela fica um canhão, porque ela entende desse mercado. E ela vai saber aplicar a tecnologia da melhor forma possível para cada tipo de cliente. Então, se você tem uma empresa de software tradicional, você precisa olhar a AI como estratégia e abraçar a AI e trabalhar com muita estratégia, porque é isso que as empresas, as grandes companhias não querem errar. Elas vão comprar o seu selo de segurança, o seu selo de qualidade, e você precisa entregar a IA junto com esse selo. Então, pensa nisso. Mas a Altropic realmente chegou numa ascensão de 350 bilhões, com 1 bilhão de revenue de mercado, aí de caminho, de crescimento. E ela foi fundada tão rápido, foi fundada em 2021, estamos em 2026. Olha, 5 anos para toda essa valorização dessa empresa incrível, né, que é a Altropic. Então, é engraçado, né, como está sendo exponencial essa era digital. Agora tem um paradoxo importante. Enquanto as empresas de SaaS foram desvalorizadas ao longo dessa última semana, ao longo dos últimos dias, por uma questão dos investidores não saberem bem quem é que vai sobreviver a essa nova era,
a Apple subiu 7%. Aqui eu queria fazer um comentário. Primeiro, as empresas que caíram. As empresas que caíram têm motivo. Elas caíram porque os investidores estão inseguros. Será que a Salesforce vai ser eficiente o suficiente para implementar AI e conseguir surfar essa onda? Será que ela vai se adaptar rápido? Será que as grandes bigs vão conseguir fazer essa adaptação rápida? É claro, empresas com capital, elas podem sim investir em AI, estão investindo nos seus balanços, mas será que aquilo chega na ponta? Será que o cliente está percebendo esse valor? Então, esse é o desafio que o mercado das empresas de software tradicional tem que ultrapassar. Então, eu acho que talvez algumas delas, ou a maior parte delas, consigam reverter esse resultado, mas sim, muito provando para o investidor de que elas estão se adaptando rápido e que estão trazendo valor para a ponta, para o seu cliente, e que o seu cliente também está vendo valor nisso. A Apple subiu 7%, engraçado, né? Quem investiu menos em AI ganhou mais, né? Menos hype, mais valor. Tim Cook comentou essa semana, demanda impressionante por iPhone. Não sei se vocês viram os relatórios, mas a Apple está vendendo muito iPhone no mundo. Foi um ano de um crescimento muito grande para a Apple, no melhor ano dos últimos 3, 4 anos da Apple. Então, a Apple é uma empresa engraçada, né? Para você ver como o valor da confiança do hardware da Apple, da qualidade do produto, supera muitas vezes qualquer outra coisa, né? Por que você compra a Apple? Porque ele é legal, você pega, o hardware é bom, é confiável, não trava. Então, é isso que a gente tem que ter nas nossas organizações agora, exponenciais para o futuro. E o futuro tem que se adaptar ou ser devorado, né, gente? Abraço dos agentes de AI, os preços têm que ser flexíveis. Se você tem uma empresa de SaaS, crie modelos de negócio baseados também no uso de AI, coloca isso ativamente para o seu cliente usar. E também Design AI Native. O que é isso? É o Core AI. Eu já falei tanto nesse vídeo, mas é bom comentar de novo. Design com AI no centro. Você precisa ter o AI by Design, precisa ter AI no core, não é só na ponta, gente. Colocar uma AI na ponta para fazer coisinha boba lá na ponta do seu sistema, isso não serve para nada. Você tem que fazer o core ser AI. Então esse é o desafio das empresas, das corporações que vão atuar daqui para frente. E se você é programador e desenvolvedor, é o seu desafio também, é colocar a AI no seu core, no seu trabalho. Se você não fizer isso, alguém vai fazer, então você precisa fazer, você precisa correr e ir antes do tempo. Se AI substitui o software, quem usa? Advogados, contadores, analistas. As ferramentas, a ferramenta substituída é igual a função substituída? Aqui é uma provocação, tá? Será que a ferramenta vai substituir profissões? Então, é bom a gente colocar esse tema delicado na mesa para a gente pensar como que a gente deve agir na nossa vida. Obviamente que a gente vai ficar a gente vai ter uma aceleração, a gente vai ficar mais eficiente, a gente vai dar um salto quântico em produtividade. Então, o mundo vai acelerar muito, 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 muito. Então, talvez ainda existam as mesmas pessoas em determinadas funções e talvez não sejam substituídas, mas ela vai produzir muito mais. Então, aqui vai uma escolha. Você quer produzir mais ou você vai ser substituído? Difícil, né? Então, aqui eu provoco. Se você usa AI, se você já está se adaptando na sua profissão, na sua carreira com AI, estuda, entende sobre engenharia de prompt, como usar, o que usar, qual usar, para que usar, fica atento às notícias, acompanha o meu canal, segue o TechTop aqui, porque aqui a gente vai trazer novidade todos os dias para você arrebentar na sua vida profissional. Se você estiver acompanhando esse canal, eu garanto para você que eu vou entregar o melhor conteúdo para você, para ajudar você a tomada de decisão nessa transformação. Eu também tenho medo da AI, todos nós temos, mas se a gente estiver aqui juntos, estudando, analisando os prós, os contras, o risco, a gente vai chegar lá, gente. A gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar. Uma maior oportunidade da década. Trabalhe com IA e não contra ela. Essa é a oportunidade. Por quê? Porque sempre que há uma revolução tecnológica, tem aqueles que são os negacionistas. Assim acontece com a vacina, assim acontece com a tecnologia. A gente viu lá, quem assistiu o BlackBerry vai ver que ali o CEO ficou resistente, não queria mudar, tirar o teclado, mexer na tela, a iPhone começou a crescer. Em 3 anos, a gente viu a BlackBerry ali, sofreu, né? E deixou de existir. A BlackBerry, como a gente conhecia, não existe mais. Então, é importante você entender que você precisa trabalhar com AI. E deixar de lado os negacionistas. Se alguém se alguém é negacionista, é lógico, ser crítico, tudo bem. Ser negacionista aí é outra coisa. Porque o negacionista é aquele que tá vendo, cara, a IA tá fazendo uma atividade muito boa, ela tá sendo eficiente em alguma coisa e você não quer usar porque você, não, eu não confio, não sei o que, tá. Você não confia, escolhe uma de confiança, escolhe um software que use AI de confiança, mas você vai precisar usar IA. Isso é inevitável e fuja e corra dos negacionistas. Agora, quem tem quem é sapien, quem é pensador,
vai sim ter pé atrás, vai sim ficar preocupado, vai sim pensar no risco. Isso é natural. E eu faço isso todos os dias na nossa organização. A gente está sempre preocupado nos riscos aqui. Compliance, explicabilidade, como é que eu explico a IA, o que ela está fazendo, por que ela tomou aquela decisão, como é que eu audito, como é que eu monitoro, tudo isso a gente faz. Mas eu não posso ser negacionista sobre uma evolução tecnológica tão rápida quanto a adoção de inteligência artificial em todos esses setores que eu estou falando aqui. 5 coisas para lembrar do vídeo de hoje, hein? 830 bilhões evaporaram. Se tem negacionista no vídeo, você vai ficar... Você não tem o que falar, né? 830 bilhões desapareceram no valor de mercado. Então, se você é negacionista, esse número aqui é dado, ó, é fato. Não é sonho, é fato. SaaS tradicional em risco existencial. SaaS tradicional. Aquele que não colocar o AI no centro, aquele que não trouxer valor, muito valor para o seu cliente, sim, está em risco. Agentes substituindo funções inteiras. Sim, mas com um certo cuidado, porque existem agentes que podem sim, se alguém falar que não é mentiroso, tá? Aqui a gente não gosta de trabalhar com a mentira. Existem AIs que sim, vão fazer atividades autônomas, mas na grande maioria das empresas isso vai ter que ter uma curadoria de um humano, alguém vai ter que validar aquilo que está sendo feito. Então a gente tem que tomar cuidado também nesse alarmismo, porque de fato a pessoa vai estar no centro. Vão ser pessoas trabalhando para pessoas usando AI, mas são pessoas trabalhando para pessoas. A disrupção em cima da mesa, né? A Big Tech e para baixo as empresas... a disrupção vindo de cima pelas Big Techs, desculpa, e vindo de baixo pelo lançamento das plataformas open source, que aí tem que ter muito cuidado com a segurança dessa solução, afinal de contas ela é open source, se der algum problema, quem você processa, quem você reclama, para quem você vai atrás, é um risco, né? Então fica atento a isso também. Adapte-se agora... que é a maior oportunidade da década. Esse é o recado desse vídeo. Adapte-se agora, que é a melhor oportunidade da década. Sempre que você vê algum entrante entrando, alguém crescendo, uma profissão surgindo, alguém estourando na vida, ou alguma empresa crescendo, é porque ela investiu em alguma coisa nova. Houve uma ruptura tecnológica. Eu já tive uma ruptura tecnológica muito grande nos anos 2000. Quando começou a tecnologia de desenvolvimento de software, eu era um dos principais programadores de uma tecnologia chamada .NET C#. E naquela época, a tecnologia era muito mais eficiente do que o passado. Isso me deu um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Eu consegui crescer profissionalmente. Hoje, quem trabalhar com AI, mas quem conhecer de fato os modelos de AI, é que vai ter essa valorização do mercado. E a sua indústria, será que é a próxima? Comenta aqui abaixo no nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo que eu fiz pra você com tanto carinho, eu convido você a comentar esse vídeo. Manda pro seu amiguinho, manda pra sua amiguinha, manda pro seu chefe, manda pro seu irmão, manda pro seu primo, manda pro papagaio, manda pro papai, pra mamãe, manda pra todo mundo. Aí divulga esse vídeo que vai ajudar muitas pessoas a entenderem o que está acontecendo com o mercado de AI, principalmente se você é de tecnologia, se você é de finanças, se você é do mercado financeiro, se você trabalha em grandes organizações, em corporações, você precisa estar antenado em tudo que acontece e para isso acompanhe o Tech Top. E esse foi mais um vídeo. Acompanhe cada vez mais, porque só vai vir coisa boa daqui pra frente. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana!